Vamos refletir sobre esta obra. O objetivo fundamental é dar-la a conhecer para aqueles que não a conhecem, recordar a importância e o conteúdo dela para aqueles que já a conhecem, uma vez que é uma das obras de iniciação e, sendo de iniciação, é uma das 11 obras da codificação fundamental, que nós podemos ver aqui espelhada toda ela. Codificação fundamental é estabelecida por Kardec neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que é uma brochura que é apensa, vai anexa ao último número da Revista Espírita que Kardec prepara, que é o de abril de 1869. Ele é surpreendido pela morte a 31 de março de 69, já tinha o número de abril preparado e aí ele estava a pensar este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. A ideia dele era do conjunto de obras da codificação espírita que tinham sido escritas até então, que se contam pelo número de 32, ele entendeu que deveria escolher aquelas que eram as mais importantes, aquelas que considerou fundamentais. E então, neste catálogo, que está dividido em 3 partes, logo na primeira parte, encontramos exatamente isto, codificação fundamental. E encontramos, então, aqui estas 11 obras. E assim as vemos-las aqui em cima, logo na primeira linha do lado esquerdo, as 3 obras de iniciação, ordenadas por cronologia, e cá está, o que é o Espiritismo, é a primeira delas, é a primeira obra de iniciação de toda a codificação fundamental, sai no ano de 1859, é a terceira obra destas 11 a sair. Depois temos as obras, na segunda linha, as 5 obras de natureza básica, Livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis, que muita gente, cometendo uma sinédoque, que é trocar a parte pelo todo, chama a estas 5 obras a fundamental. Não é verdade. Kardec nunca disse isso. O que Kardec disse que era fundamental são estas 11 e não aquelas 5. As 5, essas apenas são de natureza básica e para complementar este conjunto da codificação fundamental, mais 3 obras, estas que encontramos na primeira linha à direita, também ordenadas cronologicamente, a Revista Espírita, por sinal a mais extensa, a maior delas todas, podemos encontrá-la dividida por 12 volumes anuais, ou 136 jornais mensais. Depois a Viagem Espírita de 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita. Vamos, pois, olhar para o que é o Espiritismo. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Fará, no próximo agosto, 164 anos que esta obra foi lançada. Vamos dirigir a nossa reflexão sobre esta obra segundo estes 3 prismas. Primeiro vamos começar por olhar para o porquê. Porque é que Kardec lança esta obra, quais são os objetivos. Vamos olhar para a história e vamos entender quando é que ela surge. Depois vamos ver também como é que ela se integra no conjunto da codificação fundamental e quando e como a devemos estudar. Numa segunda parte da nossa palestra, iremos para as questões da publicação da obra e das edições, das alterações que houve até estabilizar na última. Já vos vou dizendo que existem 8 edições, é a 8ª, aquela que nós devemos buscar para estudar, porque é a mais avançada, é a mais amadurecida. E então, pegando nessa 8ª edição, então mergulhemos numa
terceira e última parte da nossa palestra, em que vamos analisar a estrutura dessa obra, à laia de um aperitivo para que os amigos possam revê-la e animar-vos também a estudá-la. Comecemos pelo porquê. Já vimos que é uma das 3 obras de iniciação. Por sinal, a mais antiga, em 1859. Portanto, iniciação é mesmo para iniciação, é mesmo para iniciar, é por aqui que se deve começar a estudar. Kardec, antes de lançar esta obra, ele vivia aqui, nesta rua da atual Paris, Rua dos Mártires, e vivia na porta número 8, que é aquela porta que vemos ali ao centro, cor-de-rosa ou lilás. Aquela porta dá acesso a um corredor que desemboca num pátio interno, e a casa de Kardec não tinha janelas aqui para a rua, apenas para esse pátio interno. Isto para dizer que Kardec não observava a rua desde sua casa. Mas era aqui, na Paris de 1857, quando lança o Livro dos Espíritos, e também depois, até quando vem a lançar esta obra do que é o Espiritismo. Esta casa, a sua residência, nesta altura, no mapa de Paris, é aquele número 6 que ali está. Portanto, estamos a ver que é uma Paris central, estamos a ver aqui um rio, que é o Rio Sena, estamos a ver no meio do rio uma ilha, que é a Ilha Notre-Dame, onde está aquela Catedral de Notre-Dame que sofreu um incêndio há uns anos. Portanto, era aqui que Kardec vivia quando se começa a interessar pelas questões espíritas e começa a produzir a codificação espírita. Ele, como sabeis, a primeira obra que ele lança é o Livro dos Espíritos, é a primeira das 11, em 1857, em abril de 1857. E para lhe dar o cunho científico, nesta ciência da observação que é o Espiritismo, ele teve que recorrer de um método de observação fiável. Aqui ele chamou o controle universal do ensino dos espíritos, que consistia, e consiste, tal como ele define muito claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução e também na Revista Espírita, consiste em 2 passos fundamentais. Um primeiro passo é o uso da razão pelo pesquisador, isto é, as mensagens que nós ouvimos do mundo espiritual têm que fazer sentido. Os espíritos não são mais evoluídos que nós só pelo facto de não terem corpo. Mantêm o seu conhecimento e continuam o seu desenvolvimento. Portanto, tem que fazer sentido, tem que passar no crivo da nossa razão, do investigador, aquilo que ouve. E depois, para lhe dar credibilidade científica, tem que ser comprovável, isto já tem que ser repetível, tem que se chegar sempre às mesmas conclusões ouvindo diferentes espíritos, diferentes inteligências que tenham vivido a mesma situação. Quando um espírito nos fala do que é a vida após a morte e o que é que nós podemos esperar, bom, a primeira informação que ele nos dá só tem o valor da opinião dele. Para que tenha maior credibilidade é preciso ouvirmos outros espíritos e confirmarmos se sim ou não aquilo que o primeiro espírito nos disse é verdade, é mesmo assim. Quantos mais confirmarem aquela primeira informação, maior validade científica terá. Portanto, e esta é a segunda parte do controle do ensino dos espíritos, que é a técnica laboratorial da ciência espírita. Baseado nessa técnica, ele fez uma série de perguntas, mais de 1000 perguntas, a diferentes espíritos através de diferentes médiuns. Essas mesmas perguntas, e ele ia fazendo na casa desses médiuns que viviam nestes círculos que vemos aqui a azul com letras, e ele interrogava uns espíritos na casa de um, depois passava à casa do outro, com outro médium, interrogava os mesmos espíritos e mais outros, executando o controle universal do ensino dos espíritos. Desse
mais de 1000 perguntas que ele tinha na altura, em 57, ele conseguiu obter 501 respostas concordantes. E dessas 501 respostas concordantes, ele então coligiu-as num livro, que é o Livro dos Espíritos, e veio lançar esse livro aqui embaixo, na Galeria de Orleans, que é uma galeria que pertence a um complexo monumental de um palácio, que é o Palácio Royal, ou o Palais Royal, já ao pé do Rio Sena, e que nós vemos aqui num círculo a verde com LE. É aqui este sítio exatamente onde foi lançado o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57. Isto é a Galeria de Orleans do Palácio Royal. Na altura era muito diferente. A altura era coberta por um telhado. Estas colunas que agora estão aparentemente vazias, não tem nada entre elas, estavam ocupadas por casas comerciais. Era um centro comercial, um shopping center da altura. E uma das casas comerciais que ocupavam um lugar nestas colunas era exatamente a Livraria Danto. Livraria essa que se responsabilizou pelo lançamento do Livro dos Espíritos, cuja capa dessa primeira edição é esta que nós aqui vemos, e que na altura tinha apenas 3 partes, para além de uma introdução e de prolegômenos. E só tinha 501 perguntas, quando hoje, baseado na 16ª edição, esta é a campeã das revisões, das obras revistas da Codificação Fundamental, é a revista 16 vezes, mas, como vos dizia, baseada na 16ª edição, o Livro dos Espíritos passou a ter 4 partes, para além da instrução e prolegômenos, e 1019 perguntas numeradas. Numa capa possível de se encontrar físico, em formato físico, papel, aqui em Portugal, e patrocinado pela Federação Espírita Portuguesa, aqui a temos, mas todas estas obras estão disponíveis na internet, pelo que podemos descarregá-las, elas são livres de direitos, gratuitamente, sem cometermos nenhuma ilegalidade. O tempo vai andando e quando ele chega ao início do ano seguinte, 1858, logo em janeiro, ele começa o lançamento da Revista Espírita, a maior das 11 obras da Codificação Fundamental. Maior porque dura 12 anos, quase 12 anos a ser publicada. Há velocidade, à razão de uma por mês. Isto era um jornal, portanto era um jornal que ia sendo publicado todos os meses. E Kardec responsabilizou-se por todos esses jornais, desde o número 1 até à sua morte, ao seu desencarne. Foram 136 meses. Mas ele, por uma questão de conforto dos estudantes do Espiritismo, e para consulta também, para quem quisesse consultar, ele coligiu, ele encadernava os 12 números de cada ano. No final desse ano ele fazia um livro, fazia um volume anual da Revista Espírita, onde estavam encadernados os 12 números daquele ano. Assim que, por exemplo, numa capa do volume relativo ao ano 58, que também está disponível aqui em Portugal, em formato físico, encontramos esta capa, mas outras há, e, de novo, como vos disse, em PDF, está perfeitamente gratuito e disponível na internet. Portanto, esta é a segunda das 11 obras da Codificação Fundamental. E a terceira já vai ser o que é o Espiritismo. Portanto, antes do que é o Espiritismo, que vai ser lançado no ano de 58, no ano a seguir, só existiam estas duas. Então depois vem em 58 o que é o Espiritismo e as seguintes que aqui vemos desta forma cronológica, indo variando a natureza delas. Começou por uma obra básica, depois foi para uma obra especializada, que é a Revista Espírita, depois veio para uma obra de iniciação, depois voltou por uma especializada, assim sucessivamente, desta forma. Se nós agora organizássemos ou reorganizássemos estas 11 obras nestes 3 subgrupos, os de iniciação básica e especializada, e dentro delas, cronologicamente, tínhamos esta disposição, em que aqui vemos o que é o Espiritismo como sendo a mais antiga das
3 obras de iniciação. Ora, perante uma riqueza destas, portanto, em 59, antes do que é o Espiritismo, apenas tínhamos uma básica e uma especializada. Portanto, e imediatamente antes do que é o Espiritismo, portanto, tinha vindo a Revista Espírita e imediatamente antes o Livro dos Espíritos. Ora, num conjunto tão rico, tão vasto, que é a doutrina espírita, com tantas obras e com estes 3 subconjuntos que de facto definem a finalidade para que servem as obras que pertencem a subconjuntos, as de iniciação, as da básica e especializada, como é que nós devemos estudar o Espiritismo? Bom, se Kardec e os autores espirituais entenderam que haviam de coligir obras de iniciação, bom está de ver, que é para nos iniciarmos por ela. Mas como não fizeram só uma, mas antes 3, já poderemos perguntar por qual delas devemos começar. Diz-nos o bom senso e a razão que se nós temos 3 obras de iniciação e cada uma delas foi publicada em tempos diferentes, em anos diferentes, então a que é mais amadurecida, reflete uma melhor iniciação, é a mais recente, naturalmente, à medida que um autor conhece melhor um determinado tema, então melhor se sentirá para falar dele ou escrever sobre ele. Portanto, então a última das obras de iniciação é a que é um melhor resumo, uma melhor iniciação. Portanto, nós devemos ir da mais recente para a mais antiga. E, naturalmente, como elas também se diferenciam em volume de páginas, naturalmente que qualquer um de nós, se vir uma pequenina brochura com 20 páginas e outra com 200, necessariamente começa pela de 20, só depois é que vai às 200. Ora bem, aplicando esses 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá exatamente esta sequência, em que nós devemos começar pela última obra de iniciação, que é que foi publicada em 1864 e chama-se Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, e é também, simultaneamente, a mais simples, tem apenas 20 páginas, ou 42 capítulos. Depois, então, ir para a seguinte, mais antiga, que é de 1862, é a segunda obra de iniciação a ser lançada, mas que já tem 30 páginas, já são 160 capítulos e tem a designação de o Espiritismo na sua expressão mais simples. E então, por fim, e em último lugar, então vir ao que é o Espiritismo, esta obra que estamos a estudar hoje, que sendo a mais antiga, e por isso deve ser só a terceira a ser estudada nesta sequência, também é a mais espessa. São 200 páginas. Na 8ª edição são 200 páginas. Portanto, é a mais espessa. Por isso, nós devemos aguardar para o fim. É uma iniciação já musculada, digamos assim. Portanto, é por aqui que devemos começar. Isto é como se fosse o abecedário do Espiritismo. E só depois de nós termos estudado estas 3 obras é que nós devemos partir para estudos mais aprofundados no Espiritismo. E por onde é que se deve começar? Ou continuar, melhor, digamos, esses estudos? Bom, diz-nos Kardec exatamente no Livro dos Médiuns, em 1861, que é a 4ª obra cronologicamente a ser lançada, ele diz-nos, na primeira parte, que fala de noções preliminares do Livro dos Médiuns, tem vários capítulos. O 3º capítulo diz assim, do método. E uma das partes do método, ele fala do método de investigar, do método de conceber as ideias espíritas, etc. Mas também fala do método de estudar, havendo só estas, antes do Livro dos Médiuns, havendo só 3 obras atrás, que era, por cronologia, o Livro dos Espírita e esta obra, o que é o Espiritismo. Ainda não existiam as outras de iniciação, porque estavam ainda no futuro. Não? E então ele diz lá, e podem verificar por vocês próprios, ele diz lá que começar pelo que é o Espiritismo. Ora, ele não mandou começar pelo Livro dos
Revista Espírita. Não, mandou começar pelo que é o Espiritismo. Ora, o que é que ele quer dizer? Comecei pela uma obra de iniciação. Só havia uma, portanto, era aquela. Ok? Portanto, hoje, havendo 3, não vamos então estudar primeiro todas as 3 nesta sequência que nós já vimos. E então, depois de estudares o que é o Espiritismo, depois de vos iniciares, então sim, ide para o Livro dos Espíritos. Portanto, nós não devemos começar pelo Livro dos Espíritos. 2 razões vos podemos dar para não começar pelo Livro dos Espíritos e bailavam na cabeça de Kardec em 1861. Uma, confusão entre espírito e alma. Outra, confusão entre possessão e subjugação. Portanto, em 57 estava-se a criar esta doutrina, estava-se a criar vocábulos, termos novos, etc. E, por exemplo, espírito e alma, o Livro dos Espíritos considerava como sinónimo. E ele rapidamente se apercebeu que era um erro, que não estava certo, filosoficamente não estava correto, e então ele logo clarifica isso na primeira obra de iniciação, que é o Espiritismo, como hoje veremos. Portanto, e outra questão que ele só vem a clarificar em 1863 e anos seguintes, na revista Espírita e depois na Gênese, é a diferença entre subjugação e possessão, que para o Livro dos Espíritos também considerava sinónimos. Estão a ver? Portanto, não é por acaso que Kardec foi lançando várias obras, não é por acaso que ele faz este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita e aconselha no Livro dos Espíritos como estudar espiritismo. Portanto, e continuando essas orientações de Kardec, nesse capítulo 3º do método da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele depois diz assim, bem, depois de teres estudado o que é o espiritismo, a obra de iniciação, e o Livro dos Espíritos, então, pegai na Revista Espírita. E tematicamente, lendo a Revista Espírita, e à medida que vou encontrando um tema, e de procurar esse tema nas outras obras. Portanto, naquele caso, em 61, ainda só estava a sair o Livro dos Médiuns, mas ainda não tinham aparecido as outras seguintes, mas deixou a tónica como fazer. Portanto, fazer funcionar a Revista Espírita como uma espécie de um leme, de uma bússola, para tematicamente, então, nós irmos depois à procura desse tema, do mesmo tema, nas outras obras, quer seja o Evangelho, seja o Inferno, a Viagem Espírita, ou a Gênese, enfim, por aí adiante. Daí que, tentando interpretar as ideias pedagógicas, porque Kardec era um pedagogo, de Kardec sobre como estudar o Espiritismo, é esta a proposta que nos parece mais correta de interpretar a sua ideia. Portanto, começar todas as de iniciação, Livro dos Espíritos, e então Revista Espírita depois, ir saltando tematicamente para as seguintes. É como se nós considerássemos a codificação fundamental como uma casa, um edifício. E necessariamente em qualquer casa nós começamos a nossa casa pelos alicerces, pelas bases, não é? Portanto, quais são os alicerces do edifício da codificação fundamental? São exatamente as obras de iniciação, entre as quais esta obra, o que é o Espiritismo, que hoje vamos rever, vamos refletir sobre ela. Depois de termos os alicerces feitos, então estamos em condições de colocar o chão da casa. Qual é que é o chão da casa? É o Livro dos Espíritos. É o livro que vem a seguir depois de nos iniciarmos. Depois do Livro dos Espíritos, tal como na casa, começamos a construir as colunas que vão suportar as paredes, as janelas, o telhado, enfim. Ora, e começamos normalmente pela coluna mestra, aquela coluna mais forte onde vai assentar o peso maior da casa. Qual é que é? É esta. A Revista Espírita, foi o que ele disse no Livro dos Médiuns, pegar na Revista Espírita e tematicamente ir depois à procura desse assunto nas outras obras. E então, depois as outras obras que são, digamos, as outras colunas desta casa. A Gênese, que se baseia, é uma expansão da primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. O Livro dos Médiuns, que é uma expansão da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Mundo Espírita.
O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma expansão da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e, por fim, o Céu e o Inferno, que é uma expansão da quarta parte do Livro dos Espíritos, as Esperanças e Consolações. E, por fim, como em qualquer casa, um telhado, que neste caso, esta casa até tem 2 sótãos, que é a Viagem Espírita, de 1862, e os Caracteres da Revelação Espírita, que, juntos com a Revista Espírita, constituem o subgrupo das obras especializadas. Portanto, queridos amigos, esta é a relação sistémica entre as obras. Já estamos a entender onde é que se posiciona e como se relaciona esta obra de iniciação com as outras, e teremos, pois, em condições, então, agora, olhar para as questões da publicação da obra e as suas posteriores revisões. Ela é publicada pela primeira vez em 20 de agosto de 1859, como já vimos, é a terceira obra na cronologia das 11, com esta capa que aqui vemos. É publicada quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha cerca de 1 ano de formação e se situava aqui, neste edifício, que continua a ser no Palácio Real, mas numa galeria lateral, que tem uma curiosidade, que esta porta é de um restaurante na altura que se chamava Duix, e Kardec fez um contrato com o dono do restaurante para as terças e sextas-feiras, depois do serviço do jantar, o restaurante terminava os seus trabalhos como restaurante, esta instalação, e então ele depois fazia as sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aqui. Isto para poupar dinheiro na renda. Portanto, estando aqui a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele lança o que é o Espiritismo, a primeira obra de iniciação, com esta capa que aqui vemos, na sua primeira edição, diferente da 8ª, que temos hoje, tinha apenas um preâmbulo e 2 capítulos. Há 8 edições, ele vai rever por 8 vezes, sendo a última em 1868. É uma obra de iniciação, como vimos. Ele habitualmente, e era um dos objetivos também da Revista Espírita, era anunciar obras que iam ser lançadas. Se nós formos consultar a Revista Espírita de julho de 1859, vemos lá este artigo em que ele fala desta obra que ia ser lançada. Portanto, ele avisa que vai lançar esta obra de iniciação, diz para que é que se destina, em julho, e está à venda no mês seguinte, no dia 20 de agosto, está nas bancas para as pessoas poderem comprar. Ela nasce, como vos dissemos, apenas com um preâmbulo e duas partes, digamos assim, 2 capítulos, em que na primeira parte está uma pequena conferência que está dividida em duas conversas, uma conversa com um crítico e uma conversa com um cético. Portanto, é feita uma questão de perguntas e respostas. Era uma forma que Kardec entendia pedagogicamente, servia bem para os curiosos da altura sobre as questões do espiritismo, para os esclarecer, e uma segunda parte e última, que ele chamou de resumo da doutrina espírita, onde nós encontramos, por exemplo, questões como Deus, os espíritos, o retorno à vida corporal, o bem e o mal, e termina essa parte final com as chamadas consequências morais do espiritismo. Portanto, depois do parágrafo 85 vem um texto elaborando sobre as consequências morais do espiritismo, em que é que o espiritismo nos ajuda a ser melhores seres humanos. Portanto, isto era a primeira edição, tinha apenas 100 páginas, portanto era mais pequena que a atual, e com uma curiosidade muito interessante que podemos ver nessa primeira edição. Se quiserem ir à internet e descarregá-la, vão verificar que no final também Kardec usava cada uma das obras que ia lançando para falar das outras que já tinha lançado e que iam constituindo a codificação espírita. E ele fala, em 59, ele fala de uma edição do Livro dos Espíritos que até hoje nós não encontramos fisicamente
nenhuma, mas que era uma edição do Livro Espírito totalmente diferente das que conhecemos, isto é, com 5 partes. Nós sabemos que ela nasceu na primeira edição com 3 partes, a 16ª tem 4 partes, mas não conhecíamos nenhuma das outras edições intermédias que não tivessem apenas 4 partes. 5 partes, formalmente, nunca conhecemos nenhuma. Porém, ao consultar exatamente o que é o Espiritismo lá para as páginas finais, nós verificamos que Kardec anuncia, em agosto de 59, que existe à venda, pelo preço de 3 francos, um livro dos Espíritos com 5 partes, imaginem. E que vem exatamente a dizer o que é que contém a 5ª parte, que é uma curiosidade interessante, que tem por título Manifestações de Espíritos. E o que é que isto revela? Revela que aqui estava o resumo de uma outra obra que ele tinha lançado em 58, que é a antecessora do Livro dos Médiuns, que se chamava Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. E ele andava nesta altura, ainda não tinha lançado o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns só vem em 61, e ele tinha dúvidas se ele devia falar do espiritismo experimental como se fosse uma parte integrante do Livro dos Médiuns ou se devia constituir uma obra à parte. E estava nessas dúvidas. Portanto, ele ensaiou um Livro dos Espíritos com uma 5ª parte em que falava do espiritismo experimental, que era o guia para as manifestações práticas, estas instruções para as manifestações espíritas, que começou por aparecer primeiro na Revista Espírita de 1858, aqui vemos outra característica da Revista Espírita. Tudo o que aparece nas outras obras aparece primeiro na Revista Espírita. Depois ele fez dessas instruções que saiu primeiro na Revista Espírita, em 58, ele faz esta brochura das instruções práticas, depois tenta incorporá-las como uma parte do Livro dos Espíritos e acaba por vir a substituí-las pelo Livro dos Médiuns em 61 e nunca mais publica as instruções práticas para manifestações espíritas, mas que nós podemos encontrar na internet também. O tempo vai andando e ele vai retocando, vai reajustando esta obra de iniciação, de tal maneira que ele a retoca por 8 vezes. A última edição vem sair em 10 de outubro de 1868 e tinha nascido com 100 páginas, agora quase tinha duplicado, já para 191. E duplica por quê? Para além do preâmbulo, onde tem as 2 únicas definições de espiritismo que Kardec nos deixa, vem logo no preâmbulo desta obra, repararam que a primeira parte era constituída apenas por 2 conversas, era o crítico e o cético. Reparam, pequena conferência, aqui ele expandiu e pôs mais uma conversa, agora com um sacerdote católico, sobre estas questões. Portanto, ficou mais gorda, maior esta pequena conferência com 3 conversas, a do crítico, a do cético e a do sacerdote. Depois, uma segunda parte em que ele numerou da 1 a 104 noções elementares de espiritismo, o que é a alma, o que é o espírito, o que é Deus, enfim, coisas elementares. Portanto, e vocês recordam-se que na primeira edição só tinha 2 partes, não era? Portanto, depois tinha umas consequências morais do espiritismo, mas estava tudo metido na segunda parte. Ora, ele resolveu passar essas consequências morais do espiritismo expandindo para uma terceira parte, um terceiro capítulo. E então a obra fica com um terceiro capítulo em vez de 2, como tinha na primeira edição, em que nesse terceiro capítulo ele intitula esse terceiro capítulo Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita e coloca aqui mais 50 e poucos capítulos que são, digamos, a expansão daquelas ditas consequências morais do estudo do espiritismo que vinha na primeira edição. A capa da 8ª e última edição é esta, cá vem, tem um preâmbulo e 3 capítulos em vez de ter só 2. Numa capa física possível de encontrar aqui em Portugal, cá temos, mas como vos dissemos, todas estas obras podem ser descarregadas gratuitamente na internet. Então, baseando-nos na 8ª e última edição, que é a mais amadurecida delas todas,
vamos olhar. As pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são, naturalmente, inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele, porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma primeira iniciação. Aqui escutamos aquilo que ele já tinha dito na Revista Espírita, quando anunciou que ia lançar o que é o Espiritismo, e que depois transferiu também para o preâmbulo desta obra, explicando a que é que se destina esta obra, exatamente para dar uma primeira ideia a qualquer leitor que não soubesse o que era o Espiritismo, mas quisesse saber, dar-lhe uma primeira ideia, portanto, uma verdadeira obra de iniciação, que cá está, constituída já por estas 3 capítulos que vimos que foi evoluindo, e na 8ª edição já tem estes 3 capítulos. Neste preâmbulo, como tivemos o cuidado já também vos dizer, também lá vêm as 2 únicas definições que ele nos deixa de Espiritismo. Uma primeira é esta, a mais ampla, em que ele nos diz que é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica, é simultaneamente filosofia e ciência. E diz-nos ele que, no que toca à parte da comprovação, da ciência, à experimentação, ele consiste e estuda as relações que se estabelecem entre nós espíritos, e com base nessas conversas, nessas relações com ele, extrai dali, pelo controle universal do ensino dos espíritos, as leis gerais e universais que regem a vida espírita, digamos assim, e que se materializam em orientações morais, orientações de bem proceder, que são de ordem filosófica, porque são justificadas. O que é bem ou o que é mal proceder, o Espiritismo obriga-se a justificar porque é que é bem e porque é que é mal, por isso é filosofia moral, que a data 2 se chama ética. Ele diz, como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Uma segunda e última definição que ele nos deixa sobre o Espiritismo já é muito mais focada na ciência, e é esta que aqui vemos, em que nos diz que, como ciência, trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Isto o que nós podemos encontrar no preâmbulo. Depois vamos revisitar cada uma das partes, nós vamos ver em detalhe, mas vamos ver aquilo que nos parece mais relevante e deixamos depois um estímulo para que vocês consultem as restantes. Na primeira parte, no primeiro capítulo, na primeira conferência, que tinha nascido apenas com 2, que era o crítico e o cético, depois é expandido para 3, o sacerdote. Vamos ver o que é que nós podemos encontrar nas questões do crítico, por Não exemplo. considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas, a fundo, aquilo de que fala, sem o que, sua opinião não tem valor. Portanto, isto para vos ilustrarmos desta conversa que ele tem com um crítico do Espiritismo. Como todos nós sabemos, ainda hoje, no século XXI, muita gente critica sem se ter dado ao trabalho de conhecer minimamente aquilo que está a criticar. Critica porque houve outros dizerem mal, porque quer apresentar, quer se fazer notório só por ter uma opinião, mas sem conhecer. Portanto, e Kardec adverte que quem queira fazer uma crítica construtiva tem que ser sério, tem que, no mínimo, saber aquilo, conhecer alguma coisa do que está a criticar, e não criticar por criticar. Portanto, e é assim que muita gente, por exemplo, julgava que isto era mais uma religião, quando não é, é uma filosofia, uma ciência. Portanto, havia de tudo. E então, ele resume nesta frase lapidar que aqui vemos que, de facto, é de lógica elementar que qualquer crítico, aquele que se candidata a criticar algo, conheça com profundidade, não é superficialmente, aquilo de que fala, porque senão
que valor é que tem? Pode transformar apenas em maledicência ou tentativa de protagonismo individual, de personalismo, que não interessa, não tem valor, não vamos aprender nada. É muito interessante a conversa que ele mantém com esse crítico. Aconselho-vos a ler todo este primeiro capítulo. Nestas conferências vem assim elaborado. É uma conversa muito interessante. Nas noções elementares, como vos dissemos, estão lá 104 capítulos, onde vêm conceitos, ele esclarece conceitos, como, por exemplo, corrigindo o que vinha do livro dos Espíritos, a diferença entre alma e espírito. Portanto, ele define bem o que é alma, espírito e homem, esses três seres, ou a qualidade dos médiuns. Vamos, por exemplo, rever o que é quando ele recapitula estas questões da alma, espírito e homem. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. O que é que ele nos diz aqui? Diz-nos que, afinal, o homem é constituído por três elementos. Há três elementos base, que é a alma, o perispírito e o corpo. E da associação destes três elementos, assim nascem três seres. A alma, por si só, é também um ser simples, isto é, pode existir sem perispírito e sem corpo. Há de ser, quando nós já tivermos feito todo o progresso que podíamos fazer com reencarnações, já não precisamos de perispírito nem de corpo, tudo bem. Num planeta divino, planeta feliz, enfim, só princípio inteligente, tudo bem. Por enquanto ainda não é esse o nível em que nós estamos, nos planetas físicos em que vamos encarnar. Nós precisamos de um perispírito para que faça a ligação entre o princípio inteligente, que é a alma, e posteriormente com a matéria mais densa, que é um corpo. Portanto, quando a alma se associa a um perispírito, que é uma interface entre a alma e o corpo que vem materializar depois a encarnação, então passa a ser designado espírito e é um ser duplo. Ser duplo porquê? Porque tem dois elementos. É a alma e o perispírito. É um ser duplo. E é assim que esse ser duplo, quando depois vai cumprir uma encarnação, esse ser duplo reveste-se de um corpo. Um segundo envoltório, que é o corpo. E então passa a ser um ser triplo, porque entretanto tem a alma, o perispírito e o corpo, ok? É um ser triplo. Cumpre a encarnação, mas ainda vai voltar a encarnar, mantém o perispírito, perde apenas o corpo e volta a ser duplo. Terminou as encarnações todas, a última encarnação que fez, então perde o corpo e perde o perispírito, que não precisa dele para nada. E vira só apenas ser simples. Porque no livro dos Espíritos estava confuso, e é uma das razões por Kardec recomenda não começar o estudo do Espiritismo pelo livro dos Espíritos. Ele sabia o que estava a escrever. Ele vem retificar isto em qualquer uma das obras de iniciação. Se nós começarmos por qualquer uma delas, ela explica isto claramente, isto que aqui estamos a ver. O que nós vimos aqui é o que vem no parágrafo 14 do capítulo 2 do que é o Espiritismo. Okay? Mas para corrigir exatamente aquilo que vem na pergunta 135 do livro dos Espíritos, ainda lá permanece, nunca foi revista, porque não existia computadores na altura. Para se rever aqui uma parte do texto era preciso colocar as letrinhas todas numa matriz e tal, e dava um trabalho enorme. Com computadores é muito mais fácil. O processador de texto a gente elimina, copia, cola para um lado e manda imprimir e já está. Naquele tempo não era assim. Então, reparei, aqui na pergunta 135, quando ele, sem querer, portanto, estão a criar, quer os espíritos, quer eles estão a criar novas palavras para designar estes conceitos da alma, do espírito, do homem e tal, estão no princípio e as coisas não estavam bem solidificadas ainda. Então cometem uma chamada sinédrio, que é trocar o todo pela parte. Vamos ver o que é que diz a pergunta 135 para percebermos exatamente de onde vem essa confusão, que muita gente ainda hoje troca
alma e espírito acha que são sinónimos, mas não são, filosoficamente não são, e está demonstrado, quer no que é o espiritismo, quer em qualquer obra de iniciação, quer na revista espírita, e vamos ver como as obras de iniciação vêm corrigir o que estava confuso cá atrás. Vamos ver, vamos ler. Diz a pergunta 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Estão a ver? 2 daqueles 3 elementos. Ele diz, sim, há o laço. Ok. O terceiro elemento é o laço, que liga a alma ao corpo. Espera, liga a alma ao corpo. Ok, então é a alma, o corpo e o laço fazem o homem, certo? Muito bem. De que natureza é esse laço? Ele diz semi-material, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Espera aí, o espírito, onde é que vem o espírito? Até aqui não se falou no espírito, só se falou em alma, corpo e laço. Ninguém falou em espírito. Oi, então, mas como é que isto aparece aqui? Bom, e a gente tenta, se calhar está aqui um sinónimo, porque se a gente substituir espírito por alma, já bate certo. Já bate certo. Pô, o problema é que vem ali espírito, então a gente tende a ver como sinónimo. Estão a ver onde é que está a nascer a confusão já? Está a ser aqui. Portanto, se substituirmos ali por alma, já bate outra vez tudo certo, ok? Portanto, ele diz que é preciso que assim seja, para que os dois possam comunicar um com o outro, por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Depois, e aqui ainda vem criar mais confusão depois a seguir, que é, ao tentar explicar melhor, diz assim, o homem é, portanto, formado de 3 partes iniciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pela visibilidade. Daqui não há dúvidas nenhuma, certo. Terceiro elemento. Muito bem. Que é o que faz o homem, ser triplo. Depois diz a alma. Só que agora, o que vem a seguir a tentar explicar a alma é que anda a confusão. Espírito encarnado que tem no corpo a sua... Ai, meu Deus, espera aí. Se é um espírito encarnado, é um espírito com corpo. O que é um espírito com corpo? Não é um ser triplo. Então, o espírito não é um ser duplo, que é a alma mais perispírito, é que constitui o espírito. E se ainda por cima é encarnado, isto não é o homem? Estão a ver que a grande confusão aqui foi montada porque em 57 estávamos a criar estes termos, não se tinha bem esta ideia. Por isso é que a codificação fundamental tem que ser olhada como um todo, tem que ser estudada às 11 obras. Não é só ficarmos numa... Nem ficar só no livro dos espíritos. Não, e devemos começar nas obras de iniciação, porque nas obras de iniciação isto vem tudo muito claro. Quando nós chegamos aqui ao livro dos espíritos, já percebemos que a confusão que foi criada deve-se ao facto de ter sido a primeira. E claro, não é por acaso que Kardec reviu todas as obras da codificação fundamental. Isto não é obra perfeita. Portanto, ele, à medida que ia sabendo mais, os espíritos também, ia retificando. Portanto, continuando, depois ele diz que terceiro, o princípio intermediário é o perispírito. Este é o dito laço, né? Que ele falava no início, na raiz da pergunta, né? É o perispírito, substância material que serve bem envoltória ao espírito. Lá está, o espírito não é, devia ser a alma, certo? Certo, primeiro envoltório, a alma, e que liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germa no perisperma e a casca. Portanto, queridos amigos, aqui tendes escalpelizada a confusão de alma e espírito que Kardec corrige posteriormente em todas as obras de iniciação, e é por isso que Kardec recomenda começar-se o estudo pelas obras de iniciação e não pelo livro dos espíritos ou o Evangelho ou outra obra qualquer. É para entrarmos bem já com ideias consolidadas de aquilo que precisamos saber, da terminologia, etc., dos conceitos vários que houver. Também nos fala na qualidade dos médiuns, por exemplo, na pergunta 79, dentro dessas 104, e até nos diz uma coisa muito interessante, que a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Isto é uma capacidade orgânica. A mediunidade existe com o homem. O homem, como ser triplo, todos nós somos médiuns. Todos sentimos, de alguma forma, a presença do espírito. Só que, normalmente, só chamamos médiuns àqueles que o fazem, mostram essa capacidade de comunicação com os espíritos de uma forma ostensiva. Mas, recordando sempre que, numa metáfora musical, digamos assim, o médium é como se fosse apenas um instrumento musical. Quem é o músico é o espírito. Ok? Portanto,
se não houver espírito, não há comunicação mediúnica. A menos que o médium invente. Ok? Portanto, o espírito é como se fosse o músico que faz soar o violão. E é claro que um bom músico tanto toca um violão mais humilde como um violão mais sofisticado. O que pode acontecer é que o violão mais humilde pode não ter as mesmas capacidades acústicas do outro, pode-se ouvir pior a música, enfim, mas um bom espírito, um bom músico toca qualquer violão, um bom espírito serve-se do médium que estiver à mão para poder comunicar-se. Claro que se tiver um violão, ou digamos um médium neste caso, mais adequado a uma comunicação mais inteligente, etc., se for o caso, ele vai escolher. Portanto, digamos que a mediunidade, ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Portanto, o músico, tendo vários violões à escolha, necessariamente vai escolher aquele que melhor se adequa e que melhor pode reproduzir a sua música. Portanto, o médium é um instrumento, digamos. Devemos ter essa humildade. Qualquer médium deve ter essa humildade. Senão começa a mistificar a comunicação e deixa de ser médium. Médium, é intermediário. Bom, isto sobre um cheirinho, digamos assim, sobre o segundo capítulo, Noções Elementares, e por fim, o último e terceiro capítulo, aquele que nasce depois da primeira edição, em que ele transforma aquelas consequências morais do Espiritismo em cerca de 50 e poucos parágrafos, em que mostra, por exemplo, como a pluralidade dos mundos, ou o que é que se passa depois da morte. Vamos ver, por exemplo... Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra. Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos, com o fim único de recriar-nos a vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora de nosso alcance. O contacto com os espíritos, e nomeadamente com espíritos até encarnados noutros planetas, alguns deles tendo estado encarnados previamente na Terra, lhe vem mostrar, comprovar que exatamente existem outros mundos habitados. E que os espíritos mais adiantados depois e mais conhecidos dizem: todos os globos que vocês veem estão habitados. Nós é que não temos capacidade, nós estamos numa determinada dimensão e temos, os nossos olhos só veem em determinado espectro de radiações, não é? Portanto, agora, porque nós não vemos, não quer dizer que não existam. Então, imaginai lá, o microscópio. Quando foi inventado o microscópio passou-nos a mostrar um mundo micro que nós, a olho nu, também não víamos. As bactérias, os unicelulares, estão a ver? Nós não vimos, mas não era por isso que não existiam. Estão a ver? É preciso termos a aparelhagem correta, o sensor correto para ver. Portanto, quando nós olhamos para a Lua, olhamos para Júpiter, olhamos para Marte, aqueles globos, Deus não andou a pôr aqueles globos ali só para deleite à noite de uns indivíduos, de uma comunidade de seres humanos terrestres perdida, que somos um grão num universo enorme. Não faria sentido Deus desse este trabalho, fazer este universo todo para o deleite de nós, de uns poucos aqui. Não faz sentido nenhum. São coisas deste género que ele vem explicar, como também explica o que é que há que esperar. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela. No momento da morte, tudo se apresenta confuso, é preciso algum tempo para se reconhecer. O tempo da perturbação, sequente à morte, é muito variável. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. Em sua nova situação,
A alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Resumidamente, Kardec vem também explicar daquilo que comprovou ouvindo espíritos que tinham passado pela morte, vários, que isto acontece em todos. Tudo se apresenta confuso após a morte, há sempre uma perturbação, que esse tempo de perturbação é muito variável, mesmo os espíritos mais adiantados sofrem uma perturbação mais breve, mas sofrem, nem que seja não se recordarem no momento em que morreram. A sensação que a alma experimenta é muito variável também, em função do seu adiantamento espiritual, de cada um dos seres que cruzam a morte, deixam de estar encarnados, e que têm sensações e percepções que nos são desconhecidas. Temos uma capacidade já livres deste condicionalismo, deste obstáculo que digamos que é um invólucro pesado, já livre disso, nós temos uma acuidade de conhecimento muito superior, e, portanto, há sensações e percepções que nos são desconhecidas. Nós vemos isto claramente depois, muito bem desenvolvido, por exemplo, no Céu e Inferno, que decorre da 4ª parte do livro dos Espíritos, onde tem uns exemplos numa 2ª parte e mostra espíritos felizes, espíritos suicidas, enfim, e mostra-nos exatamente isto de uma forma comprovada. Meus amigos, era isto que nós tínhamos a vós sobre esta questão, à laia de um incentivo para que revejam aqueles que já conhecem a obra, ou aqueles que estão-se a iniciar no Espiritismo, que a leiam, não esquecendo que não deve ser a primeira que vão estudar. Comecem pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, depois o Espiritismo na sua expressão mais simples, então depois o que é o Espiritismo. Então depois sigam para a Revista Espírita e tematicamente, depois sigam para o Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, então depois do Livro dos Espíritos é que pegam na Revista Espírita e tematicamente podem ir às outras todas, que aqui estão, as 11, olha, aqui na primeira linha estão aqui referidas. Estas que estão aqui na segunda linha, aqui ao lado esquerdo, está aqui as instruções práticas das manifestações espíritas, a tal obra que chegou a incorporar a dita 5ª parte do Livro dos Espíritos, que chegou a existir em 1859, o catálogo racional de obras para se fundar a Biblioteca Espírita, que é quem define o que é a codificação fundamental, as obras póstumas, que é uma obra de Allan Kardec, mas não é da codificação fundamental, porque foram os rascunhos que ele deixou à sua morte, não estavam incluídas em nenhuma das outras 11 obras. Uma biografia de Allan Kardec, de Henri Sauce, um livro de Berto Foro por muita luz, que nos ajuda a perceber o que se passou após a morte de Allan Kardec, o que aconteceu no movimento espírita. O livro do Espírito na sua tradução histórica e lendária, que nos ajuda a entender os primeiros passos do Espiritismo sob a batuta de Allan Kardec antes do Livro dos Espíritos. O legado de Allan Kardec de Simone Privat nos ajuda a entender também o que é que se passou após a morte de Allan Kardec. O nosso livro de Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que apelamos à necessidade de pensarmos e agirmos sistemicamente, como um todo, tal como nós olhamos para a codificação fundamental como um edifício. Nós temos que estudar todas estas obras e não ficar só por uma delas, podemos ficar em erros, como aqueles dois que vos mostramos, espírito e alma, ou subjugação e possessão. Aqui tem uma série de links onde estão filmes que podem interessar com informação para complementarem os vossos estudos. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas, quer de YouTube, Espiritismo em Kardec, Espiritismo JG, Sala Virtual de Estudos Espíritas, e também Facebook, em vários grupos espíritas também, onde nós agora iremos ver eventuais perguntas que vocês tenham, comentários, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar o seu comentário ou a sua pergunta numa rede social, também tenha à sua disposição este endereço de e-mail que aqui está, e nós tentaremos, com a maior brevidade possível, a responder-vos com os pares conhecimentos que nós estamos.